Senhor, irmãos. Tome seu assento. Glória a Deus. Saudade, né? Saudade está aqui. Estava com tanta saudade que quase escrevi um pergaminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Saudade de estar aqui, mas estava ali no compromisso, dando aula. E a vontade era de estar aqui toda segunda-feira, dando lugar, dando glória, adorando a Deus. Aleluia. E como é gostoso estar na presença do Senhor e saber que Deus está operando em nosso meio. Você já sentiu a Ele aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se em memória. Romanos, capítulo número 8. Deus colocou uma palavra no meu coração. Aleluia. Eu sei que o tempo é rápido, é curto, mas eu vou tentar resumir aqui aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas antes de nós lermos a palavra, fica bom. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu fazer o que Deus te falou. Pastor Charles, cara, vamos orar por ele. Ele chegou aqui com a pressão alta. Aleluia. Em nome de Jesus, ele vai voltar para cá. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Em nome de Jesus. Você pode estender a sua mão para cá? Sim, Deus. Aleluia. Poderoso Deus, nós cremos no milagre. Aleluia, Jesus. Nós cremos que o teu filho está na tua presença diante do teu altar. E no nome poderoso de Jesus, nome que tem poder no céu, na terra, debaixo da terra, e autoridade sobre todas as coisas, eu oro e repreendo agora, no nome de Jesus, todo problema na pressão. Deus, que a pressão do teu filho seja normalizada agora, no nome poderoso de Jesus, para que ele fique são, saudável, para a glória do teu nome. Eu creio, Senhor, que o Senhor já tocou na pressão dele e já normalizou para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória de Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Está uma coisa acontece. Deus é Deus, é sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Romanos 8, vamos lá o texto. Depois de ouvir já tanta coisa boa. O irmão William já tacou fogo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Deus, nós te louvamos
pela Tua palavra. E o nosso desejo é continuar ouvindo a Tua voz em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, nós passamos aí aproximadamente 5 semanas recebendo alimento sólido, alimento que nos fez tomar consciência, crescer espiritualmente. Só o Soma ou Some já foi um mês de conferência que acredito que fez vocês crescerem muito. Eu não pude estar em todos, mas eu acredito que foi bênção. E o propósito do Fundamentados, como sempre falo, é nos fazer gerar uma consciência cristã, uma consciência, aleluia, que nos leva a viver uma vida firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, como foi aquilo que Paulo ensinou à igreja aos Coríntios. Por isso nós precisamos entender a palavra de Deus a cada dia, para que a nossa vida não seja igual roda gigante. Uma hora você está lá em cima e do nada você está lá embaixo, mas seja igual um trilho de um trem, constante. Não importa para onde vai, mas eu sei que vai em direção ao céu. Mas é ser constante sempre, não subindo e descendo, não vivendo lá embaixo e no outro dia lá em cima. E eu estava pedindo a Deus uma palavra, e essa palavra ardeu no meu coração, aleluia, e eu estava refletindo, pensando, e eu quero que você caminhe junto comigo, e eu te peço todas as vezes que você puder, vir para o Fundamentado, traz caneta, traz papel, anota tudo que você puder, porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente aplica aquilo que a gente está aprendendo na nossa vida. E refletindo em Romanos capítulo 8, Paulo está nos dando um exemplo, Paulo está nos ensinando alguns fundamentos importantes acerca da nossa vida cristã. Ele começa dizendo que não há condenação para quem está em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A primeira parte é fácil de entender, não tem condenação para quem está em Cristo. Mas a segunda parte, Paulo está falando de partes que existem em nós. Quando nós refletimos sobre quem é Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, a gente aprende que Deus não é um, Deus é trino. Por isso ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o Deus Elohim, que é, aleluia, Deus do plural, é Deus se manifestando em Pai, Filho e Espírito Santo para criar o homem. E a gente vai ver isso no decorrer da passagem e no decorrer do Novo Testamento, até no capítulo 3, quando Jesus é batizado, a gente ouve a voz de Deus falando, esse é o meu Filho amado. Jesus está sendo batizado por João Batista e o Espírito Santo desce sobre ele. A gente vê 3 pessoas se manifestando na Bíblia, e semelhante a Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança dele, aleluia, e por isso nós somos trinos também. O homem é parte corpo, é parte alma e é parte espírito. Melhor dizendo, o homem é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Nós não somos um corpo, nós somos um espírito, e esse espírito tem uma alma, e essa alma habita dentro de um corpo. Por isso Paulo está dizendo que não andam ou que não vive segundo a carne, mas que vive de acordo com o Espírito, porque quando aceitamos a Jesus, deixamos de viver a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, a natureza caída, e passamos a viver uma vida espiritual. O homem sem Deus, o seu espírito está morto, é como uma lâmpada que está apagada, mas à medida que entregamos a nossa vida a Jesus, a lâmpada de Deus, segundo diz Provérbios diz, capítulo 20, versículo de número 21, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. Por quê? Porque quando a energia de Deus entra na nossa vida, o nosso espírito é aceso, e através do nosso espírito, que o Espírito Santo interage em nós, que o Espírito Santo se move em nós. Quando essa lâmpada está apagada, aleluia, o Espírito de Deus não pode se mover, porque a tua carne grita, a tua carne te leva para o pecado, a tua carne te leva para longe de Deus. Mas quando você aceitou Jesus, você recebeu a centelha do Espírito Santo, você foi energizado novamente pela presença de Deus, e por isso Paulo está dizendo, agora eu não posso viver pela carne, agora eu preciso viver pelo Espírito, porque o Espírito vai me iluminar de dentro para fora. Não é uma luz que ilumina do lado de fora, mas é uma
Se você tem luz do lado de dentro, você já viu quando a gente chega no dia de Halloween, eles pegam uma abóbora, colocam uma vela dentro e você de longe vê a abóbora. Por quê? Porque dentro dela tem uma vela acesa, tem uma luz dentro. O crente é parecido mais ou menos com isso. Aonde ele está, de longe, alguém precisa enxergar a luz que está dentro dele brilhando. Meu Deus! Se tiver apagado, você não consegue enxergar. Mas quando a luz de Deus dentro de você resplandece, você é energizado. É por isso que esse culto aqui é bom, porque quando a gente vem para esse culto, a gente recebe uma carga de Deus, uma energia de Deus, para manter a luz de Deus acesa dentro de nós, para que a gente não viva segundo a carne, mas passe a viver de acordo com o Espírito. E esse Espírito, esse novo nascimento, essa transformação em nós, gerou em nós liberdade. E foi a mensagem que Deus colocou no meu coração: chamados para a liberdade. Se eu já estou em Cristo, eu sou livre. Eu estou debaixo da lei de Deus, debaixo da lei do Espírito Santo. Aí eu já não ando mais debaixo de condenação. Mas o que acontece nos nossos dias é que vamos pensar em alguém que está preso, e há muitos anos está preso, e o nome dessa cadeia se chama desejos da carne. Ele está aprisionado numa cela, aleluia, com o nome desejos da carne. Há muito tempo ele está preso ali, está preso. Mas um dia, um determinado príncipe resolveu se manifestar em misericórdia e dizer: eu vou libertá-lo, eu vou livrá-lo. Ele pegou a chave, aleluia, pegou a cédula de acusação que te prendia nos desejos da carne, pregou ela na cruz e disse: teletestai, toda acusação contra a tua vida vai ser rasgada hoje, toda acusação contra a tua vida vai ser rasgada nesse momento, porque você a partir desse momento está livre. Aí o Espírito Santo foi lá na cela, pegou a chave e disse assim: ó, olha agora, você está livre. Eu abri a cela, só que tem um porém. A cela foi aberta, mas quem toma a decisão de sair dentro dela é você. Quem toma a decisão de sair dentro dela, porque é cela dos desejos carnais. O problema é que tem muita gente que já recebeu carta de euforia, a cela está aberta e ele continua lá dentro. Meu Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Glória! A cela está aberta, é um portal aberto. E o Espírito Santo está dizendo: ó, vem, porque se você vier, você vai ver que a dimensão daquilo que te cerca é muito pequeno para aquilo que eu tenho para a tua vida. A dimensão daquilo que te cerca é 2x2. A dimensão daquilo que eu tenho para você, os teus olhos não viram, o teu coração nem entendeu, porque o que eu tenho preparado para você, nenhum homem consegue entender, nenhuma carne consegue perceber, porque o que eu tenho para a tua vida é grande. Mas se você ficar dentro dessa cela, você vai viver limitado. E às vezes a gente para e começa a refletir: por que nada muda? Porque você vira para um lado e é a mesma coisa, vira para o outro e é a mesma coisa, vira para o outro e é a mesma coisa, vira para o outro e é a mesma coisa. Porque Deus está dizendo: a cela está aberta, você não precisa mais ficar preso, você não precisa mais ficar aprisionado, você tem que andar agora em direção à liberdade, porque você foi chamado para ser livre. Deus te chamou para viver livre. Glória! Aleluia! A decisão está na tua mão. Glória! Pastor, eu não consigo me libertar. Consegue, porque a cela já está aberta. Pastor, eu estou vivendo uma tribulação. Sai daí, porque no meio da tribulação você não resolve nada. Agora, quando Deus te leva para o meio dela, Deus acalma até a tempestade. Aleluia. Mas quando você está no meio dela por causa das circunstâncias da vida, Deus está dizendo: sai daí. Aleluia! O problema é que a gente está olhando em volta e não está olhando para cima. O salmista diz: eleva os meus olhos para o monte. E ele faz a pergunta: de onde vai vir o meu socorro? Sabe por quê? Porque naquela época todos os deuses pagãos e todos os adoradores pagãos colocavam seus deuses sobre as montanhas. Eles adoravam os deuses das montanhas. Aí o salmista diz: eu olho
Eu coloco os meus olhos sobre os montes, mas eu estou olhando para o monte de lá é Baal, eu estou olhando para o monte de lá é Baal-Zephon, eu estou olhando para o Deus de lá é Astarote, eu olho para aquele monte de lá é Marduk, eu olho para aquele monte de lá, sabe, é tantos deuses, mas de onde me virá o socorro? Ele ergue a cabeça um pouco mais acima e diz assim: o meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e está acima de todos os deuses. Tira de uma visão limitada e coloca você naquilo que te surpreende, que te leva além daquilo que os teus olhos podem enxergar. Aí Romanos está dizendo: nenhuma condenação há para quem está em Cristo, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Se você tentar viver pela carne, a carne é enganosa, a carne é pecaminosa. Se você tentar olhar e viver pela carne, você vai perceber que a tua vista te engana. A carne da visão natural te engana. Você olha e diz assim: ó, não tem jeito. Mas o Espírito lá dentro que está iluminado diz assim: ó, tem. A carne diz assim: ó, não tem solução. Mas o Espírito lá dentro, cheio de fé, está dizendo assim: ó, tem sim. A carne está dizendo: não tem como ultrapassar essa muralha. Mas o Espírito lá dentro está dizendo assim: em Deus eu tomo impulso e passo por cima desse negócio. Em Deus eu tomo impulso e derrubo esse gigante. Em Deus eu rasgo esse leão no meio. Em Deus eu rasgo o urso no meio. Em Deus eu pulo toda a muralha, alcanço a vitória em nome de Jesus. Porque eu não posso viver debaixo da lei da carne. Aí é interessante porque o versículo de número 2, Paulo vai nos trazer um exemplo muito interessante. Eu quero que você reflita nisso aqui, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Quando o homem conheceu o pecado através da lei, porque o que revelou a lei foi, o que revelou o pecado foi a lei. A lei dizia: não matarás. Logo, o ato de matar se tornou pecado. E agora a gente começa a entender que só através de Cristo nós somos libertados, aleluia, dessa lei de condenação. O homem vivia debaixo da lei do pecado, e a lei do pecado fazia com que o homem fosse afastado de Deus e morresse para a vida eterna longe de Deus, debaixo de uma condenação eterna. E como é que eu compreendo que eu fui solto de uma lei e fui pego por outra? Aí eu estava pensando, você sabe o que é a lei da gravidade? O que é a lei da gravidade? A lei da gravidade nada mais é que um imã que existe no centro da Terra e que puxa todos os objetos para perto dele. Ou seja, se você subir hoje numa arranha-céu e pular lá de cima, você vai perceber que a calçada lá embaixo está te puxando para perto dela. Então, querendo ou não, você vai acabar batendo de cara na calçada. Isso é a lei da gravidade. Não tem como fugir da lei da gravidade. Você pula, o teu peso de 50 quilos te puxa para o chão, ou o teu peso de 30 quilos te puxa para o chão, porque isso é a lei da gravidade. Só que em 1700 alguém descobriu outra lei chamada de lei da sustentação. E o que é essa lei da sustentação? É nada mais que a habilidade de voar. A lei da sustentação fazia o seguinte: se você ligar o motor de propulsão e exceder a velocidade de voo, querendo ou não, você vai ter que subir, fazendo com que a lei da atração te solte para que você consiga alçar voos mais altos. Ou seja, eu estava preso por uma lei, mas outra lei que me impulsiona para frente faz com que eu me desprenda dessa lei, fazendo eu alcançar voos altos. Pastor, simplifique isso pra gente. Eu entrei no avião da graça, recebi a combustão da fé, isso me elevou a correr em direção ao alvo. Isso me desprendeu da lei do pecado, e agora o pecado não me segura, porque o Espírito de Deus está dizendo: voa, meu filho, voa, você pode voar, e a lei do pecado não pode mais te prender.
cima você desligar o avião, o que é que acontece? A lei da atração te puxa para o chão. Aleluia. Porque a lei da sustentação não invalidou, apenas tirou o efeito sobre você. A lei da sustentação tirou a influência que o pecado tinha sobre você. É por isso que você pode dizer assim, ó, não pecado, não prostituição, não bebida, não droga. Eu não quero você, porque tem uma lei dentro de mim que tirou a influência que você tinha sobre a minha vida. E hoje eu tenho poder de escolha. Eu posso dizer não, porque a lei que habita em mim agora é superior àquela. Mas você não pode permitir que lá em cima você seja desligado. Porque se você desligar, você volta para o chão. E tem muita gente que começa a voar e desliga, cai, começa a voar e desliga. Deus está dizendo, oh, entra nessa aviação da graça hoje, enche o teu coração de fé, enche o teu corpo do combustível do Espírito Santo, porque Ele vai te levar a voos tão altos. Você não vai voar igual pardal, não. Pardal tem voo baixo. Deus quer te levar igual águia, a voar tão alto que se a tempestade aparecer diante de você, ou você atravessa ela, você voa por cima, porque Deus te chamou para voar em lugares altos. É isso que Paulo está nos ensinando, irmãos. É isso que Paulo está nos mostrando aqui através desse texto. Se eu deixar de andar segundo a carne e começar a andar pela lei do Espírito de vida, a minha mente muda, a perspectiva muda, a percepção muda. Porque a percepção de alguém que está trancado numa jaula 2x2 é uma. A percepção de alguém que está no alto do Cristo Redentor é outra, completamente diferente. Quem está preso vai limitar a sua visão, os seus sentimentos, os seus pensamentos por aquilo que ele vê. Mas quem está no alto, ele tem visão privilegiada. Alguém diz para ele, não pode, é porque você está embaixo. Se você estivesse aqui em cima, você ia perceber que dá assim. Ah, isso aí é impossível para você que está trancado aí dentro. Porque se você estivesse na altura que eu estou, você ia perceber que nada é impossível. Como Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Porque é uma questão de perspectiva. Porque é uma questão de um ambiente onde você está. Deus não te chamou para viver embaixo. Deus te chamou para estar em cima. Deus não te chamou para viver preso. Ele te chamou para ser livre. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, eu já quase termino aqui. Aleluia! A Bíblia diz, aleluias, que quem está em Cristo, quem se uniu a Cristo, quem aceitou a Cristo, o meu Espírito e o Espírito de Deus se tornaram um. Aleluia. Se o meu Espírito se tornou um com o Espírito de Deus, você acha que em Deus tem falta de alguma coisa? Aleluia. Em Deus tem fraqueza? Em Deus tem desânimo? Em Deus tem desejo de parar? Ainda que a mente carnal pense, o Espírito está gritando lá dentro de você. Não dá para parar não. Você já chegou na metade do caminho. Se você voltar, você vai arrumar problema. Na metade do caminho só falta mais metade. Não adianta, corre, vai para frente. Deus não te chamou para retroceder. Aquele que colocou a mão no arado não pode nem olhar para trás e muito menos pensar. Deus te chamou para ir para frente, porque para frente tem milagre, para frente tem resposta, para frente tem vitória, para frente tem transformação, para frente tem o sobrenatural. Aleluia! Lembra da palavra que o pastor ministrou, irmão? Quem está no Egito, chegou na metade do caminho no meio do deserto, se voltar, volta para o Egito de novo. É verdade. E fica um eterno recomeço. Mas quem se tornou um pelo Espírito de Deus, ele não retrocede. Ele é firme e constante, sempre. Eu quero que você reflita nisso comigo. Quem está conectado com Deus é firme e constante. Aleluia. Sempre abundante,
Às vezes a gente lê rápido a Bíblia e não pega os detalhes que a Bíblia tem. E por isso a gente precisa ler bem devagarinho. Firme. O que a palavra firme define para você? Sólido. Rochoso. Como os montes de Sião, que não se abala, permanece para sempre. Firme é alguém que permanece. Firme é alguém que não desiste. O segredo do sucesso, aleluia, não está em desistir, mas em permanecer constante. Você é firme. Tomei uma decisão firme. Eu não vou desistir por causa de nada. Quem criou a lâmpada tentou 9.000 vezes. E alguém disse assim, ó: você já tentou 9.000 vezes, você deveria desistir. Ele falou assim, ó: eu não errei 9.000 vezes, eu sei 9.000 maneiras de como não fazer, mas na próxima vai dar certo, na próxima vai dar certo, na próxima vai dar certo. E hoje a gente tem uma lâmpada porque alguém foi firme na decisão, e além de ser firme, ele foi constante. Errei a primeira, vou tentar a segunda, errei na segunda, vou tentar na terceira. A gente lembra desse louvor: uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais, é tentando que se consegue. Quem desiste não chega a lugar nenhum, quem desiste não realiza nada, quem desiste não conquista nada, mas quem tenta sempre alcança alguma coisa. Além de ser firme e constante, sabe o que isso faz acontecer na sua vida? Você se torna abundante. Você quer ver? Eu estava conversando hoje com o diácono Wagner. Quantas vezes você teve uma ideia boa? Quantas vezes? O que você fez com a ideia? Guardou. Não escreveu, esqueceu. Aí alguém teve a mesma ideia que você. Aí ele foi firme e constante. Realizou a ideia, está nadando no dinheiro, está abençoado, está próspero, e você está como? Dizendo: roubaram a minha ideia. Não roubaram não. É porque a ciência até explica que quando alguém tem uma ideia no mundo, parece que no mundo inteiro quase que 20% da população tem quase a mesma ideia. Imagina se você tivesse a ideia de construir o Facebook e alguém tivesse a mesma ideia, só que você não colocou em prática. Ele foi lá e colocou, se tornou hoje um dos maiores e mais ricos do mundo. Sabe por quê? A persistência e a constância gera abundância. O problema é que tem muita gente que tem ideia boa, tem planos bons, tem um plano de Deus perfeito para a vida dele. Ele não está vivendo a abundância de Deus porque não consegue colocar em prática, porque não coloca em ação. Sabe por quê? 96, melhor dizendo, 4% de tudo que você precisa na sua vida é de criatividade, 96% é de esforço. Aleluia. Você só precisa de 4% de criatividade, o resto é esforço. É firme e constante. Eu não desisto, eu não paro, eu sou persistente. E persistente é diferente de insistente. Sabe por quê? Sabe qual é a diferença de persistente para insistente? O persistente está assim, ó. O insistente, ele pega um prego com um martelo e bate num determinado lugar. O prego entorta. Ele pega outro prego, bate, o prego entorta. Ele gasta um saco de prego para continuar batendo mesmo. Ele é insistente. Ele está batendo aqui, está vendo que não dá certo. O persistente bateu, entortou, ele tira, bateu, entortou. Pera aí, anda um pouquinho para cá. Bate aqui agora, bateu, entrou, deu certo. O insistente está lá batendo no mesmo lugar e nada acontece. O persistente tenta, não deu ali, eu tento aqui, não deu aqui, eu tento aqui, não deu aqui, eu tento aqui, mas vai dar certo, porque eu não sou insistente, eu sou persistente. O negócio é colocar ali no lugar e fazer funcionar. Não seja persistente. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você não vive pela carne, você vive pelo Espírito. E quem está vivo pelo Espírito, olha o que o texto diz aqui, ó. Aquele que se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará
o vosso corpo mortal. Sabe o que é vivificar? É tornar vivo. Sabe o que Deus está dizendo? Quando o teu espírito aqui dentro está vivo, o que está dentro aqui vivo torna aquilo que gerava pecado em você se tornar vivo semelhante àquilo que está dentro. Deu para entender? Quando o que aqui dentro está vivo, torna o que está do lado de fora semelhante àquilo que está do lado de dentro. Sabe por quê? Você é reflexo não daquilo que você faz, mas daquilo que você é. Você é o reflexo daquilo que você é aqui dentro. Do lado de fora só expressa aquilo que você é na sua essência. Se você tem amor na sua essência, você dá amor. Se você tem paz, você dá paz. Se você tem graça, você dá graça. Se você tem unção, você transmite unção. Se você vive na presença onde você passa, meu Deus, estou sentindo um arrepio, porque esse crente passou aqui do meu lado. Meu Deus, tem um negócio diferente, porque tem alguém diferente. O que você tem dentro de você expressa no seu corpo. A sua carne tem que sentir o que teu espírito sente. Não tem como a carne fazer uma coisa e o espírito fazer outra. Aleluia. Porque aquele que habita em mim vivifica esse corpo para dizer: se lá dentro tem glória, aqui fora tem glória também. Se lá dentro tem presença, aqui fora tem presença também. Já viu aquele crente que diz: eu estou adorando no espírito? Conversa fiada. Quem adora no espírito não aguenta, a carne treme. Meu Deus! A carne balança, a carne dá vontade da glória, dá vontade de correr, dá vontade de saltar, dá vontade de pular, porque a minha carne foi vivificada segundo o meu espírito. Se treme lá dentro, treme aqui fora. Oh, aleluia! Por isso Paulo está dizendo: é sobre esses que não existe condenação. Aleluia. É sobre esses que a palavra do acusador não vale nada. É sobre esses que toda palavra de maldição não vale nada. É sobre esse que toda ferramenta preparada não vale nada. Sabe por quê? Porque em Cristo você foi transformado. Em Cristo você foi convidado para viver uma vida separada, diferenciada, transformada. Por isso não posso andar como eu andava. Por isso eu não posso viver como eu vivi. À medida que eu me aproximo ou começo a voar mais alto, mais alto, Aleluia. mais alto, Aleluia. mais alto. Tem hora que eu consigo olhar para baixo e ter a visão de tudo que está lá embaixo. Mas tem hora que eu entro dentro de uma nuvem. E dentro dessa nuvem você não consegue mais olhar para baixo. Sabe por quê? Quanto mais alto você voa, mais longe o pecado fica, mais longe a murmuração fica, mais longe a carne fica, e você começa a entrar numa nuvem.